Aleluia, seja bem-vinda. Pode tomar o seu assento. Eu sei que você já cumprimentou essa mulher que está do seu lado. Se você ainda não fez isso, dá um sorriso para ela, diga: seja bem-vinda a mais um culto de mulheres aqui em Miami. Que grande privilégio, minhas irmãs, é poder estar com vocês todas as semanas. É realmente um privilégio nós podemos desfrutar da comunhão umas das outras, mas um privilégio ainda maior é poder se alimentar dessa palavra. Você veio aqui não para ver alguém falar, você veio aqui para ouvir Deus falar. E o Senhor, Ele fala através da sua palavra. Quantas estão prontas hoje para receber essa porção? Quem que se alimentou hoje já? Levanta a mão. Amém? Nós nos alimentamos de comida todos os dias. A não ser que você esteja num propósito aí de jejum e não esteja comendo nada. E a palavra de Deus, ela é comparada ao alimento que nós precisamos. E às vezes a gente não sabe porque estamos fracas espiritualmente, quando a gente percebe que passamos uma semana inteira sem se alimentar. Como é que alguém consegue estar saudável espiritualmente se ela deixa para abrir a sua Bíblia apenas uma vez ao mês, uma vez à semana? Minhas irmãs, é mais simples do que você imagina. Essa palavra, ela é simples, mas é viva, é eficaz e é aquilo que nos sustenta diariamente. Então eu te encorajo a ter uma Bíblia, abri-la e lê-la todos os dias, mesmo que você não entenda. Amém? Isso é disciplina. Todo mundo aqui gosta de fazer exercício físico? Aposto que não. Tem algumas pessoas que gostam porque foram obrigadas a gostar de tanto fazerem, não é verdade? Então é uma disciplina que nós precisamos. E por causa disso eu tenho feito um devocional. Quem participa do devocional aí? Ó? O devocional onde nós lemos a Bíblia juntas. E Deus, Ele tem falado tantas coisas. E a maioria das palavras que Ele me dá, adivinha só de onde vem? Dos momentos de devocional. Nossa, eu queria tanto pregar, Carla, mas você passa tempo lendo a Bíblia, dando a oportunidade para Deus falar com você e te entregar uma palavra? É assim que Deus fala. E lendo o meu devocional essa semana, nós estamos lendo aí Mateus. Não essa semana, já faz algumas semanas, né, que a gente começou. Mas eu estava ali lendo a genealogia de Jesus. Quem diria que Deus falaria comigo lendo um monte de nome atrás de nome, na genealogia de Jesus ali em Mateus. Eu não sei se você já parou para meditar sobre as mulheres que aparecem ali naquela lista da genealogia de Mateus, capítulo 1. São 4 mulheres que aparecem aí. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. São essas 4 mulheres que aparecem nessa genealogia cheia de nomes de apenas homens. E eu fiquei pensando, por que será que Mateus, né, o escritor do Evangelho de Mateus, ele fez questão de enfatizar essas mulheres? Aí eu comecei a pesquisar sobre a vida de cada uma delas. Vamos começar aqui com Tamar. Tamar, uma mulher que engravidou do sogro. Estranho, né? Raabe, uma prostituta de Jericó que escondeu os espias. Ruth, uma moabita viúva que retornou a Belém com Noemi. E Batseba, a mulher de Urias, que engravidou de Davi, estava envolvida num escândalo de adultério. Não é estranho a história dessas mulheres que foram escolhidas para entrar na genealogia do nosso Messias? Mulheres com histórias, eu diria, improváveis. Vocês concordam comigo? Se eu e você fôssemos escolher algumas mulheres da Bíblia para fazerem parte da genealogia de Jesus, pode ter certeza que essas 4 estarem ali no fim da lista, não é verdade? Por exemplo, semana passada a gente falou sobre Débora, sobre Jael, mulheres guerreiras, com autoridade. Talvez elas seriam candidatas perfeitas para estar ali na genealogia de Jesus. Mas Tamar, por que Tamar entrou nessa lista? O que essas mulheres têm em comum para terem sido escolhidas por Deus para estar numa lista tão importante? E para começar, a que mais me chamou a atenção aqui foi Tamar. Quem já ouviu falar de Tamar?
Levante a mão. Algumas pessoas. Tem duas Tamar. Tem a Tamar, filha de Davi, mas tem outra Tamar, que é essa que está sendo citada aqui na genealogia. E, por incrível que pareça, é uma mulher não muito conhecida, não muito falada, porque é uma história muito estranha. E aí eu fiquei meditando sobre ela, a primeira mulher citada, escolhida para estar nessa genealogia. Isso deve significar alguma coisa para nós. Ali, em Mateus 1:3, o texto faz questão de dizer: e Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem é essa mulher, minhas irmãs? E o que existe de tão especial nela para ela estar aqui e ser lembrada depois de tantos anos? Lembrando que aqui, quando Mateus escreveu esse evangelho, era uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham muito valor, nem na sociedade, nem dentro da religião. E o que fez Mateus fazer questão de citar cuja mãe foi Tamar? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 38 e nós vamos descobrir o que tem de tão especial na vida dessa mulher. É uma história muito doida. Vamos lá, vocês estão prontas? Vamos ler a Bíblia um pouco, amém? Estava pensando em mudar esse culto aqui para um estudo bíblico. O que vocês acham? Amém? Semana passada a gente leu o capítulo inteiro, essa semana a gente vai ler o capítulo inteiro de novo, amém? Então pegue o seu caderno, faça as suas anotações. Eu te encorajo a comprar um lápis para você grifar a sua Bíblia, grifar os textos que te chamarem a atenção, os textos que você não entender. Isso é tão bom, para o nosso crescimento espiritual, o nosso conhecimento. Todas acharam Gênesis capítulo 38? Amém? Vamos à leitura do texto, então. Eu estou usando a versão NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua aí. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, uma cidade longe, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira. Ali, em Adulão, Judá viu uma mulher cananita. Cananita é uma mulher do povo cananeu, ok? São os descendentes de Cã, de Cão, que foi filho de Noé. Vocês lembram dessa história? Não era um povo muito amigável, tá? Só para saber. Filha de Suá. E se casou com essa mulher. Então, não tem o nome dela aqui, só é conhecida como filha de Suá. Aí ele teve relações com essa mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho, e que ele chamou de Er. Primeiro filho de Judá chamado Er. Versículo 4. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho que chamou de Onã. Quando estava morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. Versículo 6. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, o seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Repita comigo, Tamar. Versículo 7. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor lhe tirou a vida. Meu Deus, o Senhor tira a vida das pessoas, sim, Ele dá e Ele tira. Então Judá disse a Onã, o irmão de Er: case-se com Tamar, como é exigido com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para o seu irmão. Versículo 9. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria o seu herdeiro. Por isso, cada vez que ele tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então, Judá disse à sua nora Tamar: volte para casa, para os seus pais, e permaneça viúva, até que o meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. E aqui um ponto importante que na minha Bíblia está entre parênteses. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa de seu pai. Versículo 12. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período do luto, Judá e seu amigo Hirá, o adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timna para tosquiar as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto,
mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que você me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos e depois teve relações com Tamar, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Hira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Hira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde eu posso encontrar a prostituta do templo que estava sentado junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Hirá voltou para onde Judá estava e disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora, Tamar, se comportou como uma prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem para o seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora e a parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Que história estranha, gente. E aí eu lendo, meditando essa palavra, falei: Senhor, tem certeza que é essa mulher que o Senhor quer falar com a gente? Tem uma mulher mais fácil, queria tanto falar sobre Abigail, uma mulher tão sábia, né? Tem as atitudes tão maravilhosas, mas essa história tão doida, né? Se lá em Mateus eu já estava questionando por que Deus, né, tinha escolhido enfatizar, né, mulheres em meio a uma cultura patriarcal. Depois de ler a história de Tamar, você se pergunta: como que uma mulher dessa entra na história colocada na linhagem messiânica? Eu fiquei me perguntando: Senhor, por quê? E eu até tentei, né, trocar o texto. Falei: não, Senhor, vamos pregar sobre outra coisa, é mais fácil. Mas o Espírito Santo me trouxe para essa história de novo e de novo. E eu quero te convidar a meditar comigo nessa história improvável. O contexto de Gênesis 38, minhas irmãs, um capítulo anterior, você vai ler a história de José. Você lembra de José, que foi vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó? E ali, incluindo Judá, esse homem aqui, Judá, sogro de Tamar, ele era irmão de José, era um dos filhos de Jacó. E ali, naquela trama de vender José, eles estavam querendo matá-lo, jogaram ele no poço. Mas aí, no finzinho, Judá se levanta: é melhor a gente não matar, não. Vamos vender ele como escravo e pelo menos a gente, né, não tem esse sangue nas nossas mãos, e a gente fala para o nosso pai que ele foi, né, assassinado aí por um animal selvagem. E aí
acontece toda essa história. Aí no capítulo 39, que é um capítulo depois daquele que a gente leu, ele volta a contar a história de José. Então, quando você olha para o capítulo 38, parece uma coisa fora de contexto. A gente está lendo sobre José e, de repente, vê uma história estranha dessa. Por quê? Mas não é por acaso. Então, eu quero te convidar a refletir profundamente do porquê que Deus colocou esse capítulo 38, essa história tão estranha no meio de tudo isso. Então, no começo desse capítulo, a gente leu que Judá decidiu sair da sua casa, se afastar dos seus familiares. Não foi isso que a gente leu? Ele saiu da sua terra, foi morar em Adulão. E eu fico imaginando que Judá, ele já estava com a consciência pesada. Poxa, eu vou ter que conviver com o fato de que eu menti para o meu pai. José não está morto, José foi vendido, mas será que eu tenho coragem, né, de falar a verdade para o meu pai? E eu acho que nesse momento aqui, Judá, ele decide fugir do problema do que encarar o erro que ele cometeu. Então, né, um ponto aqui que eu quero deixar bem esclarecido para nós nessa noite é que Judá se afasta da sua família porque ele está querendo fugir do problema. Quantas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa? Ao invés de encarar os erros que cometemos, pedir perdão para o nosso pai, o que a gente faz? Vai para longe de Deus, a gente sente vergonha, sendo que a única forma que Deus ele pode nos levantar, nos resgatar, é aos pés de Jesus, é perto do Pai. Então não faz sentido você se afastar de Deus porque você está sentindo vergonha de alguma coisa, porque é somente Deus que te dá a capacidade de arrependimento e reconstruir aquilo que foi destruído dentro de você. Então não faz sentido aquilo que Judá ele faz, mas ele deixa a culpa levá-lo, e a consequência de nós deixarmos a culpa nos levar para longe de Deus é o esfriamento espiritual, porque aqui Judá já não está no meio da sua família, já não está mais ouvindo a palavra do Senhor, já não está mais se alimentando daquilo que o sustentaria, e é óbvio que ele vai não somente se afastar do seu pai biológico, mas acaba se afastando do seu pai espiritual também. Um ponto que Judá, por causa da culpa que ele carregava, do pecado não confessado, se afasta de todos. E eu e você precisamos prestar atenção para não deixar o inimigo nos enganar dessa forma. Pecou, se arrependa, volte para o Senhor, não fique fugindo do problema. Fingir que as coisas não aconteceram não resolve, só nos afunda ainda mais em nossas mágoas, em nossas mazelas e assim por diante. Não traz alívio para a nossa consciência. E ali em Adulão, Judá, ele se casa. Ele está vivendo a vida dele, ele tem 3 filhos, né? Os filhos ali, pelo menos 2 deles, nós sabemos que eram homens maus. A consequência de nós nos afastarmos do Senhor não está apenas sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Aqueles filhos de Judá eram do jeito que eram porque estavam longe do único que podia transformar a vida deles. O primeiro casou-se com Tamar, mas era um homem perverso aos olhos de Deus e por isso morreu. E aí, de acordo com a lei do levirato, vocês conhecem a lei do levirato? É que quando um irmão mais velho morresse e não deixasse filhos, a sua viúva tinha que se casar com o seu irmão e o seu irmão daria filhos àquela mulher em nome do falecido. Então, assim, manteria a sucessão, né? A descendência daquela pessoa. E só para tirar uma dúvida, eu sei que a lei do levirato só acontece lá em Deuteronômio, quando Moisés traz a lei, mas isso já era algo de costume do povo lá em Gênesis também. E aí o que acontece? Onã, que era o segundo na linha, se casa com Tamar, mas ele também era um homem egoísta. Repita comigo, egoísta. Ele não estava disposto a dar, né, se doar para algo que ele não colheria os frutos, que ele não seria beneficiado. Eu não vou dar um filho para essa mulher que não vai ser meu herdeiro. Então, ele, de má vontade, não deixava com que ela engravidasse. Sabe aquele tipo de pessoa que só colabora se ele ganha alguma coisa em troca? Conhece alguém assim? Ou talvez essa pessoa seja você. Eu só vou servir se o meu nome aparecer. Será que estamos dispostas, minhas irmãs, a colaborar com coisas que não levarão o nosso nome? E isso mostra muito sobre o caráter de uma mulher transformada. A disposição de se doar a algo mesmo sem ser reconhecida.
Que lição, mas não é nem sobre isso que nós vamos falar. Esse tipo de atitude, minhas irmãs, desagrada a Deus, desagradou Deus, e Onã perdeu a sua vida por isso. E por fim, depois de 2 filhos mortos, fala comigo, 2 filhos mortos, Judá decide mandar Tamar de volta para casa. Com a desculpa, quando o meu 3º filho crescer, tiver na idade de casar, eu te chamo de volta. Mas aí é aquele texto que eu mandei você grifar. Mas, na verdade, ele falou isso porque ele estava com medo de dar selar em casamento a Tamar e ele também morrer. E eu quero dar uma pausa aqui para você pensar comigo. Esse texto me chama a atenção. Judá, ele tinha medo que Selá morresse se ele se casasse com Tamar. Não sei para você, mas no meu entendimento, Judá já estava frio espiritualmente, certo? Estava longe da sua família, já estava ali dormindo com prostituta. Isso já mostra que a vida dele não estava correta diante de Deus. E quando a gente está longe de Deus, está frio espiritualmente, o que acontece com o nosso discernimento? Também fica ruim. Então, a pessoa não está conseguindo decifrar o que está acontecendo. Ele está vendo os filhos perversos, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, mas na cabeça dele, o problema é Tamar e não os filhos. É como se ela fosse uma viúva negra. Se o meu 3º filho casar com ela, ele também vai morrer, porque tem uma maldição sobre essa mulher aí, que todos os meus filhos que casam com ela morrem. Mas o ponto era uma falta de discernimento de Judá, porque ele estava frio espiritualmente e não estava conseguindo enxergar que a culpa estava sobre os próprios filhos, porque o salário do pecado é a morte. Os filhos não estavam morrendo porque existia uma maldição sobre Tamar. Eles estavam morrendo porque eles estavam em pecado, estavam fora da obediência. Então essa falta de discernimento devido a essa frieza espiritual fez com que Judá não conseguisse reconhecer o próprio pecado e nem o pecado dos filhos. E aí ele culpa Tamar por ser responsável pela morte dos seus filhos. E aí, para evitar que o seu último filho se casasse com ela, que seria o correto a fazer, ele inventa uma história e manda ela de volta para sua casa. Isso não deixa você revoltada, né? Uma história assim, um cara sacana, né? Uma pessoa assim, fora de consciência e ainda tem a coragem de cometer uma injustiça contra essa mulher. Ela foi abandonada, ela foi esquecida, ela foi acusada injustamente. O que Tamar fez? Ela não fez nada. E aí ela foi colocada diante de um sistema opressor como responsável por consequências das atitudes erradas daqueles que deveriam protegê-la. Tamar não era culpada pela irresponsabilidade de Er, ou de Onã, ou de Judá, mas ela colheu as consequências dos seus erros e de sua negligência. E a primeira palavra que eu quero deixar com você aqui, minha irmã que está me escutando, a culpa não foi sua. Se Tamar pudesse nos ouvir hoje, Tamar, a culpa não foi sua. E aqui eu estou falando com mulheres que carregam sim culpas impostas sobre você por falhas alheias, injustiças que foram cometidas contra você, que hoje você se sente responsável por elas. Tamar não era culpada, Tamar era vítima de homens perversos que não temiam a Deus. E quantas mulheres hoje, minhas irmãs, elas vivem debaixo desse jugo de culpa por causa de outras pessoas que deixaram de cumprir as suas promessas. Mulheres que se escondem envergonhadas por causa de erro de outras pessoas. Mulheres que foram silenciadas por sistemas religiosos corrompidos e opressores. Judá era filho de Jacó. Judá era um homem de autoridade, mas ele estava sendo usado para oprimir uma mulher que não era culpada, mas era vítima. E hoje o Senhor te trouxe aqui, você que está sentada, você que está escutando, para te lembrar, a culpa não foi sua. Pare de carregar a vergonha de erros de pessoas que decidiram fazer o que fizeram sem a sua ajuda. Mas nós, mulheres, temos essa mania de querer carregar nos nossos ombros a culpa de todos aqueles que vivem debaixo da nossa casa, do nosso teto. Uma vez eu estava aconselhando uma mulher que havia sido traída e não foi pela primeira vez pelo seu marido. E quando eu perguntei para ela, por que você não se separa desse homem? Está muito claro de que ele não quer mudança. Ele não te traiu apenas uma vez, mas foram várias vezes. E sabe o que ela me respondeu? Eu tenho vergonha.
Eu tenho vergonha de me divorciar. O que as pessoas vão falar de mim? E eu fiquei pensando naquele momento, mas como assim? Não é coerente. O que as pessoas vão falar? Você foi a vítima. Mas aí eu comecei a entender, depois de refletir nesse texto, que essa é a estratégia de Satanás para nos aprisionar. Ele coloca sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, a culpa de decisões de pessoas alheias. E para mim, naquele momento, essa explicação não fazia sentido. Como que você sente vergonha por algo que não foi você que fez? Você se sente culpada por algo que alguém decidiu fazer? E ainda assim a culpa te aprisiona, a vergonha inundava o coração daquela mulher que se via presa numa vida miserável. Miserável porque se sentia responsável pela desgraça que o seu marido decidiu cometer. Não é fácil, né? Meditando sobre esse texto, o Senhor me traz à mente não apenas essa mulher, mas eu começo a entender que tantas mulheres que foram abusadas sexualmente quando crianças, mas nunca tiveram coragem de falar isso para ninguém. Sabe por quê? Porque elas se sentem responsáveis. Elas pensam, não, por que eu não fiz nada? Por que eu não disse não? E elas carregam aquela culpa por uma vida inteira. E eu te pergunto, o que uma criança tem a capacidade de entender o que está acontecendo com ela? Uma criança de 6, de 7 anos não sabe, ela não tem a maturidade, o discernimento de saber que aquilo que estão fazendo com ela é errado. E muitas vezes Satanás tem aprisionado mulheres com a culpa por decisões de pessoas que decidiram não temer ao Senhor. O que uma criança poderia fazer contra um abusador? Não somente elas, mães solteiras que se envergonham da sua história. Porque quando o mundo olha para elas, não conseguem enxergar que ali existe uma mulher abandonada. Mas eles julgam, eles oprimem e essas mulheres vivem debaixo de vergonha, de opressão, se sentindo responsáveis por coisas que elas não têm responsabilidade. Mulheres injustiçadas pelo sistema corrompido desse mundo. Obviamente que eu não estou tirando aqui a nossa responsabilidade dos nossos erros diante de Deus, daquilo que nós cometemos, mas nem toda a consequência de sofrimento que você possa estar passando é fruto dos erros que você cometeu. Em João 8, uma mulher que não era inocente, ela é pega em adultério, você lembra dessa história? E ali ela estava prestes a ser apedrejada pelos fariseus. E Jesus, ele pergunta àqueles homens que estavam prontos, com a pedra na mão: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu nessa história? Um por um, foi jogando a pedra no chão até que não sobrou ninguém. E diante daquela mulher, Jesus, ele fala: onde estão os seus acusadores? Eles não estão mais aqui. E ele fala: eu também não te acuso. Vá, mulher, e não peques mais. Se até aquela mulher que era assim culpada pelo pecado, Jesus, ele veio para redimi-la, não para acusá-la, mas para salvá-la. Quem são essas pessoas que têm apontado o dedo para você para dizer que você é culpada, enquanto você foi lavada pelo sangue precioso de Cristo, justificada por pelo único que poderia te condenar, aquele que não tinha pecado, poderia sim apedrejá-la, mas Ele decide absolvê-la. Nós estamos debaixo de uma graça, minha irmã. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, que se fez homem, pagou o preço naquela cruz, Ele não te condena. Pare de viver debaixo dessa culpa por erros de outras pessoas. Você não foi culpada por aquilo que aconteceu com você. O desfecho dessa história é inacreditável, porque quando Judá descobre que Tamar estava grávida, o que ele decide fazer? Vamos queimá-la. Hipócrita! Foi ele que se deitou com a prostituta. E se ela não tivesse sido estratégica de pegar os seus pertences, ela teria sido assassinada injustamente. Além de ter sido negligenciada, injustiçada, ela teria sido assassinada por um homem hipócrita. Nós vivemos debaixo de um sistema hipócrita que quer assassinar mulheres que Jesus lavou com seu precioso sangue. E é por isso que nós aqui nesta igreja precisamos
precisamos nos levantar contra essas injustiças. Você precisa começar por você. Você precisa começar a declarar com seus lábios: eu fui lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não carrego mais essa responsabilidade de erros cometidos por pessoas que deveriam ter me protegido e me amado. E ele fala, depois que é confrontado com o seu próprio pecado: ela é mais justa do que eu. Ah, minha irmã, eu sei que os fins não justificam os meios. Aquilo que Tamar fez é questionável, escandaloso, mas é uma lição de graça. Uma mulher que foi injustiçada, abandonada, acusada, foi justificada pela graça de um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam de acordo com o seu propósito. O caminho que ela encontrou Judá era um caminho que significava ver. Por mais que os homens não haviam, Deus enxergou a injustiça que foi cometida contra aquela mulher. E eu quero te dizer aqui: pode ser que os homens não vejam, mas Deus enxerga todas as injustiças que foram cometidas contra você. Deus não vai deixar passar. Ela não estava sendo vista pelo seu sogro, que lhe devia justiça, mas o Senhor a enxergou. Ela foi vista por Deus e Ele executou a justiça sobre a vida dela. Eu quero te dizer, a justiça dos homens pode falhar, minha irmã, mas a justiça do teu Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei dos Reis, não falha. A justiça de Deus não falha. Deus sabe que a culpa não foi sua. Deus sabe que você está sofrendo. E Ele não quer que você continue carregando esse peso de uma vergonha, de uma história quebrada. Ele tem nova vida para você. Eu quero falar com você hoje, que foi rotulada por erros que não foram a sua responsabilidade. Você carrega uma história quebrada e marcada por perdas. Você viveu por muito tempo debaixo de acusações injustas. Hoje o Senhor quer aliviar a sua carga. Vinde a mim, vós que estáis cansadas e sobrecarregadas. Jesus, Ele tem alívio para você. Você não precisa mais carregar nas suas costas o peso do mundo, pelo amor de Deus, por causa de promessas quebradas, lares desfeitos, abusos sofridos. Ele te vê e Ele conhece o contexto da sua dor. E Ele é justo. Hoje é dia de se levantar, erguer a sua cabeça e sair daqui sabendo que você foi justificada pelo único que poderia te condenar. Chega de viver debaixo de vergonha por causa de outras pessoas. E a segunda lição que eu quero deixar com você aqui nessa noite: hoje não é dia de desistir. Não pare de lutar, não pare de acreditar que Deus te justifica, não pare de lutar pelos seus direitos. A estratégia do inimigo é que você pare, mas Tamar foi escolhida para entrar na genealogia mais importante da história da humanidade. Não porque ela tinha um contexto perfeito, mas porque ela se levantou e não desistiu daquilo que era dela por direito. E aí o Espírito Santo, ele começa a falar ao meu coração: o que existe de especial em Tamar? Ela não desistiu, ela perseverou, ela se levantou. Tamar, quando ela percebe que Judá não daria o terceiro filho como marido, ela se levanta da posição de vítima. O que Tamar fez não foi imoral, mas ela se prostituiu. Não, ela não era uma prostituta. Ela não se deitou com Judá por causa de luxúria, mas foi um grito desesperado por justiça. É necessário coragem para não desistir. É necessário coragem para se levantar em meio às acusações injustas que esse mundo coloca sobre nós, e se levantar contra um sistema. Nem sempre é rebeldia, mas é um grito por verdadeira justiça. Minha irmã, não é hora de se calar, não é hora de ficar sentada, não é hora de permanecer debaixo desse jugo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Em Lucas capítulo 8, não era correto
ela se enfiar no meio da multidão. Aquilo era contra a lei, porque ela estava com hemorragia. E segundo a lei, se você encostasse em alguém, você tornaria essa pessoa impura. Ela poderia ser linchada ali mesmo. Não era correto ela estar no meio do povo, mas o que ela fez? Ela decidiu se levantar e ir atrás da sua redenção. Eu fico pensando se ela ficasse olhando para os obstáculos, ficasse contemplando as suas dificuldades, alimentando a sua posição de vítima, ela jamais viveria o milagre que ela viveu. Pois diferente da filha de Jairo, que está dentro desse contexto de Lucas 8, ela não tinha um pai que pudesse buscar Jesus para ajudá-la. Ela era sozinha, provavelmente já tinha perdido a sua família. Se ela não se levantasse, ninguém faria isso por ela. Existem mulheres aqui que não têm um pai que pode buscar ajuda por você. Então hoje é o dia de você se levantar, ir atrás daquele que pode redimir a sua história. Diante dos obstáculos, diante das dificuldades, o Senhor te chama para tocar no seu manto. Por anos ela sofreu, perdeu tudo que tinha, mas ela foi atrás daquele que poderia mudar a sua história. Assim como Tamar foi abandonada, negligenciada, injustiçada, mas teve que se levantar e clamar por justiça e redenção. A verdade é que a maioria de nós somos como Tamar, como essa mulher do fluxo de sangue. Precisamos nos levantar diante da história trágica que você pode carregar hoje, diante daquilo que foi feito contra você. Hoje é dia de decidir se levantar, ir contra as probabilidades e lutar pela transformação da sua história. O texto diz que Tamar tirou o quê? As suas vestes de viúva. Ah, minha irmã, Deus está falando com você. Hoje é dia de você tirar essa veste de viúva, da abandonada, daquela que não tem nada, e começar a viver aquilo que Jesus pagou na cruz para você viver. Receba essa palavra em nome de Jesus. Chegou o tempo de arrancar as vestes de viúva. A sua história não vai ser mais a história daquela que perdeu, daquela que foi abandonada, daquela que foi traída, mas daquela que se levantou em meio às improbabilidades e viu um Deus de graça mudar a sua história. Mulheres que tiveram coragem de se levantar em meio ao caos, foram injustos com você. Faça diferente, seja fiel ao Senhor. Seja fiel àquele que te chamou e que vai te sustentar até o fim. Não é o momento de se afogar nas suas traumas, mas de trocar suas vestes em nome de Jesus e viver aquilo que Deus te chamou para viver. Uma mulher redimida e fiel ao Senhor. Tamar se levantou, não somente por ela, mas pelos filhos que ela ainda não tinha. Uau! Filhos que viriam gerar o Messias. Existem coisas que precisam ser geradas por você, que vão mudar a história de toda uma geração, mas que só serão geradas quando você decidir se levantar do lugar que você está. Já pensou se Tamar não tivesse feito o que fez? Da onde viria Jesus? Vai muito além da nossa história. Vai, alcança todos aqueles que a nossa história vai tocar. Levante-se da vergonha hoje em nome de Jesus. Levante-se do silêncio. Levante-se dessas vestes de viúva. Aquele que te chamou, ele é fiel para te sustentar até o fim. Você não foi culpada por aquilo que te fizeram, mas você é sim responsável por aquilo que você decidir fazer hoje. Diante da verdade que está sendo exposta, nós somos sim responsáveis pela decisão que vamos tomar a partir do dia de hoje, de como nós viveremos, como a viúva abandonada ou como uma mulher que se levanta para lutar por aquilo que é direito dela. Jesus pagou na cruz a tua redenção. É sim direito teu viver uma vida e uma vida abundante. E eu termino dizendo para você, mulher que está aqui hoje comigo, que tem uma história para contar. Quantas têm uma história para contar? Acredito que todas nós temos um passado que carregamos. E eu tenho certeza que se existisse realmente essa lista de candidatas, mulheres candidatas para entrar na genealogia de Cristo, eu e você estaríamos lá no fim dessa lista, junto com Tamar. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas
que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Tamar não somente engravidou, minhas irmãs, ela engravidou de gêmeos. Ela não teve apenas um filho, ela teve 2. Isso não é só um detalhe numa história que foi colocada aleatoriamente. Isso é um detalhe profético, minhas irmãs. Isaías 61:7. Em lugar da vergonha e da desonra, você desfrutará da dupla honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Eu me emociono porque eu me lembro de todas as histórias que eu já ouvi. De mulheres que foram envergonhadas, desonradas, humilhadas. Mas que eu sei que o Senhor não concedeu apenas justificação para elas diante dos seus acusadores, mas que Deus tem para cada uma delas uma porção dobrada de honra. Ela gerou filhos em dobro. Ela entrou para a linhagem do Messias. Mateus, tantos anos depois, fez questão de citar o nome dessa mulher, quando ele falava do grande eu sou. Quem era Tamar? Eu me lembro de Jó. Jó perdeu tudo, injustamente. Mas o que acontece no fim da história de Jó? O Senhor restituiu em dobro. Existe algo especial em Deus nessa questão de dobro. Ele gosta de restituir as coisas em dobro. O pacote é completo, minhas irmãs. Deus, Ele não apenas remove a sua culpa, mas Ele te recompensa. Uma história de graça, de redenção, de justificação. E Tamar, ela não apenas fez com que a sua história fosse transformada, porque ela decidiu se levantar, né, diante de todas as suas circunstâncias, mas ela também toca no destino de Judá, o seu acusador. Judá, ele não era o primogênito de Jacó. Ele, na verdade, era o 4º na linhagem. E Judá, como a gente já entendeu, ele havia se afastado da sua família, havia se afastado de Deus. Mas eu vejo aqui nessa história que a atitude de Tamar fez Judá ser confrontado pelo seu próprio pecado. E sabe quando que Judá vai aparecer de novo na história, ali em Gênesis? Quando José ainda não havia se revelado como irmão que havia sido vendido. Ele fala que eu vou tornar Benjamim, que era o irmão mais novo naquele momento, porque eles achavam que José não... Benjamim veio depois de José. Ele fala, eu vou deixar Benjamim como prisioneiro. E aí Judá aparece na história de novo e ele fala, não de novo. Vocês lembram dessa parte? Ele fala, não prenda Benjamim, o meu pai não vai aguentar perder outro filho. Prenda a mim. Eles deixam ele ir. E naquele momento eu vejo um homem restaurado também. Ele não é mais aquele homem que vendeu o seu irmão, ou aquele que se prostituiu, ou aquele que foi hipócrita. Mas ele aparece como aquele que decide dar vida no lugar do seu irmão. E por causa disso, naquele momento, Judá, ele provou uma verdadeira transformação. Ele foi escolhido pelo Senhor. Você já ouviu essa expressão? O leão da tribo de Judá. Todas as vezes que mencionamos Jesus, mencionamos o nome desse homem. Que homem? O irmão invejoso? O filho negligente? O pai omisso? O sogro injusto? Não. Um homem restaurado pela graça divina. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Um homem falho que engravidou uma mulher esquecida e injustificada, gerou a resposta para a humanidade. Que história doida. História doida. Isso é uma lição de graça para nós. O que existe de tão especial em Tamar, em Judá? A graça de Deus sobre a vida deles, assim como a graça de Deus está sobre a vida de cada pecador nessa noite.
E essa graça está disponível para mim, está disponível para você, para mudar uma história de vergonha em uma história de dupla honra. Uma graça que muda a história de dor em uma lição de redenção. Portanto, minhas irmãs, eu encerro. O capítulo 38 não é um parênteses na história de José, mas é uma demonstração da providência e da graça divina sobre a nossa vida. Em meio ao caos, as injustiças cometidas, a lição de Tamar é que a sua história não é um erro no roteiro de Deus, muito menos um rascunho amassado, mas a tua história carrega um propósito de redenção e graça. Afinal, como nós provaremos do poder restaurador de Deus se a nossa vida permanece intacta, não é verdade? Afinal, Ele não veio para aqueles que são bons, que estão saudáveis. Ele veio para aqueles que estão doentes. A vergonha não é a última estação da sua história, minha irmã. Fique de pé nesse momento. E a história de Tamar está aqui para nos ensinar isso mais uma vez. Não foi culpa sua, mas hoje você tem a responsabilidade de se levantar diante da verdade que está sendo exposta ao seu coração e se agarrar nessa promessa, minha irmã, de que nós temos um Deus que nos prometeu que no lugar da vergonha, da desonra, Ele nos daria dupla honra, alegria sem fim. Talvez você olhe para o seu passado e só consiga enxergar uma história de dor e de perdas e de injustiças, mas eu estou aqui para te dizer que esse tempo acabou em nome de Jesus. Aquele que te formou e te criou no ventre da tua mãe, Ele tem uma nova história para você. Ele pagou um preço muito alto para que você continue vivendo debaixo dessa prisão emocional que você tem se permitido viver. Portanto, minha irmã, sem mais demoras, feche os seus olhos e receba essa palavra que foi liberada desse altar nessa noite. Você foi escolhida para viver algo extraordinário. Assim como Judá, Tamar, pessoas tão improváveis, mas que todas as vezes que falamos o nome do nosso Messias, o leão da tribo de Judá, nós mencionamos o nome desse homem e automaticamente nos lembramos, cuja mãe foi Tamar, a mulher que Deus usou para trazer a resposta para a humanidade. Uma mulher improvável, uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada, mas uma mulher que foi redimida, restaurada e levantada, para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo essa história e soubesse que o mesmo Deus que trabalhou na vida de Tamar é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que está trabalhando na sua vida, na sua história, nas suas emoções. Ei, Deus